fez uma segunda etapa muito ruim mesmo. Poderia ter resolvido até a partida nos primeiros 45 minutos, mas o jogador mais experiente do jovem time, o Alassian, perdeu 2 gols imperdíveis. E isso comprometeu o restante da partida. Assim, uma atuação que poderia ter sido melhor e passou muito ali pelo erro do Alassian nos lances em que teve oportunidades claras no primeiro tempo. Você acredita que esses meninos podem realmente ter espaço durante essa temporada, com o volume de jogos que vai ter, ou realmente vai ser coisa muito pontual? Talvez. Salve, nação, bora com mais um vídeo aí falando sobre o nosso Flamengo aí. Flamengo estreia no Carioca com apenas o empate, né? Iago garante o empate do Flamengo. O gol do Iago, né, que garantiu o empate, foi muito semelhante ao gol que ele fez diante do Barcelona o ano passado, né, no Maracanã. E é aquilo, né? Acho que todo mundo esperava que o Flamengo conseguisse uma vitória, uma coisa que não aconteceu, né? Vale lembrar que no primeiro tempo a atuação do time do Flamengo foi uma atuação até razoável, porém o Alassian, que é um jogador já experiente em comparação aos seus colegas de campo, não pode perder 2 gols praticamente feitos, principalmente o segundo. Aí, no segundo tempo, o Flamengo levou um gol, se desorganizou um pouco, aí o time ficou nervoso, porque jovens de garoto lá. E no final do jogo, com uma assistência de Alassian, consegue o empate, né? Porém, se a gente for olhar o contexto, primeiro jogo da temporada, falta de entrosamento, jovens jogadores. Então, acho que para o primeiro jogo, pode considerar o empate bom resultado, né? Então, deixe seu like e vamos embora com mais uma análise aí sobre o Flamengo e o empate aí na estreia do Carioca aí. Vambora! Deixe seu like e se inscreve no canal também. Há uma diferença fundamental entre o time sub-20 que disputou as primeiras rodadas do Campeonato Carioca do ano passado com o que disputa agora as partidas iniciais do Estadual 2026. Em 2025, o Flamengo foi a campo no estadual com o que sobrou do sub-20, já que os jogadores que mais interessavam ao técnico do time profissional, Felipe Luiz, foram para os Estados Unidos para uma pré-temporada, e alguns outros, a maioria mais jovens, participavam da Copa São Paulo de futebol júnior. Ou seja, era um catado, contando com alguns jogadores, como o atacante Carlinhos, o zagueiro Pablo, atletas que não seriam aproveitados por Felipe Luiz na equipe principal e que integraram aquele grupo durante as primeiras rodadas do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Dessa vez, o Flamengo não mandou time algum para a Copinha, tampouco faz pré-temporada nos Estados Unidos, selecionando alguns garotos. Ou seja, o que foi a campo contra a Portuguesa foi o time inteiro do sub-20 do Flamengo. E depois de um bom primeiro tempo, dentro das circunstâncias, contra uma equipe mais velha, mais madura, um time profissional, fez uma segunda etapa muito ruim mesmo. Poderia ter resolvido até a partida nos primeiros 45 minutos, mas o jogador mais experiente do jovem time, o Alassian, perdeu 2 gols imperdíveis. E isso comprometeu o restante da partida. No segundo tempo, com o gol marcado pela equipe da Ilha do Governador, o Flamengo, o jovem time do Flamengo, claramente se desorganizou. E bolas alçadas na área, erros de passe primários, jogadores jovens, alguns promissores, que acabaram apresentando muito menos do que podem em função das circunstâncias. O gol de Iago no final evitou uma derrota. E é importante ressaltar que nesse Campeonato Carioca, de poucos jogos, para que você possa se classificar a outra fase, há o risco de você, tropeçando em jogos iniciais, não conseguir uma classificação. E se o Flamengo, daqui a mais 2, 3 partidas, sabe-se lá quantas o Flamengo fará com esse time de garotos, estiver em situação difícil no campeonato, o clube, a instituição, terá que assumir prioridades. E quem sabe, ter que deixar de lado o estadual para priorizar as outras competições que vão acontecer nesse começo de ano. Dia 1º tem Supercopa contra o Corinthians, 3 dias antes a estreia no Brasileiro diante do São Paulo no Morumbi e, depois do Carnaval, o primeiro jogo contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana, e uma semana após a folia, 8 dias após a folia aproximadamente, o jogo de volta no Maracanã. Minimizando, claro, ali, os erros do Alassian me pareceram assim, fundamentais para o resultado, né? Porque não se trata de crucificar o garoto, achar que não serve, nada disso. Mas ele é um jogador mais experiente, o cara que fez gol no Chelsea, né? Jogou mais vezes no profissional, está mais habituado ali a conviver com o time de cima, esse tipo de pressão, esse tipo de momento. Ele perdeu 2 gols imperdíveis no primeiro tempo.
Se ele convertesse esses gols, ou pelo menos um deles, claro que a equipe, os companheiros, estariam mais tranquilos para o decorrer do jogo e não seriam, digamos assim, tão vulneráveis à reação da Portuguesa no segundo tempo, quando a Portuguesa sai mais para o jogo, chega ao gol e quando assume vantagem no placar, evidentemente, fica numa situação mais confortável, que gera um certo nervosismo nos jogadores muito jovens do Flamengo, que acabam ficando ali um tanto quanto perdidos e não conseguem apresentar aquilo que poderiam, que deveriam nesse contexto. Então, eu entendo que foi digamos assim, uma atuação que poderia ter sido melhor e passou muito ali pelo erro do Alaciano nos lances em que teve oportunidades claras no primeiro tempo. Poderia ter dado um outro destino essa partida, mas não foi capaz, não conseguiu, faz parte do jogo, enfim, mas é um registro que não pode ser ignorado, né? E o técnico, claro, o Bruno Pivetti, fazendo aí o seu papel, não vai criticar o jogador ali, não vai descer a lenha, falar que não jogou nada, reclamar, claro que não é para isso que ele está ali, mas poderia ter sido um destino melhor se o Flamengo tivesse apresentado um futebol mais efetivo no primeiro tempo em termos de aproveitamento das chances que criou. E foram chances muito claras, né? Em que o Wallace acabou desperdiçando. E já está já há algum tempo aí numa situação ruim, né? Com relação a isso, né? A gols, não tem feito gols. Eu acho até que o problema dele não é o fato dele ter perdido um pouco de terreno, ter sido questionado pelo comportamento. Isso eu acho que não é problema, não. O problema dele é em campo, não é comportamento. Em campo, comportamento faz parte do jogo, é um garoto de personalidade, ele reage, mas, convenhamos, né? Os gols que ele perdeu nesse momento, acho que pesam, né? Ele poderia ter sido o jogador mais importante para ajudar o Flamengo aí a conseguir algo melhor nesse jogo. O Felipe Galdino, em algo tem uma impulsão impressionante, e cabeceia bem, né? Ele faz o gol cabeceando com direção, como foi aquele gol por cima do goleiro contra o Barcelona. Anderson Carvalho, Dudu Campos, vamos falar sobre isso. Essa safra não vai render, falou o Márcio Araújo. Calma também, né? Porque é aquela coisa, uma coisa é um time de garotos numa situação adversa, jogando contra um time mais maduro, mais experiente, perdendo, com a responsabilidade de representar o Flamengo. E a outra, você pegar no time montado, o time principal, e lançar 1, 2, 3 meninos, eles vão entrando no time e vão ganhando confiança, jogando com jogadores de outro nível, mais qualificados. É diferente. Então não dá para ficar tirando conclusão em função disso, não. Tá? Você acredita que esses meninos podem realmente ter espaço durante essa temporada com o volume de jogos que vai ter, ou realmente vai ser coisa muito pontual? Talvez apareça um Wallace em algum momento, um Everton em algum momento também, como apareceu, e realmente é um Flamengo que não vai dar muita chance para a base. Tudo bem? Tudo bem. Bom, agora, oficialmente, boa noite, né? Boa noite. Companheiros, fãs de esportes. Para começar, não há nada errado em ser um clube vendedor, porque o Brasil é um mercado vendedor. Até mesmo o clube que mais fatura no Brasil, no mercado mundial, ele ainda é um clube vendedor. Então, você tem 4 grandes pilares de faturamento hoje, que são marketing, né, comercial de uma maneira geral, direitos de TV, match day, que é bilheteria e estádio de uma maneira geral, e negociação de jogadores. São 4 pilares. E você citou o Palmeiras faz isso muito bem, e o Flamengo faz isso muito bem também. Então, você investe na formação de jogadores para usar no time e também para vender. E tá tudo bem, né? Porque nem sempre você vai conseguir dar espaço no time a esses jogadores, porque você tem um elenco qualificado, de jogadores de renome, competitivo. E em relação ao time que jogou hoje, por exemplo, eu não consigo imaginar esses jogadores, todos eles sendo aproveitados ao longo da temporada. Não dá para imaginar. Um ou outro, assim, mas no máximo um ou outro. E tapando um buraco de algum compromisso menos importante. E assim, indo para o banco num jogo aqui e um jogo ali. Por quê? Porque excepcionalmente esse ano, não é nem mais excepcionalmente, porque agora. Não existe mais ano atípico no calendário brasileiro, né? Porque a regra é essa. A regra é parar no meio do ano. Atípico é você ter alguma folga. Sim. Então, assim, o Flamengo jogou dia 17 de dezembro. Em qualquer lugar racional, o Flamengo não jogaria dia 17 de dezembro e começaria uma temporada dia 11 de janeiro. Mas essa é a nossa realidade e as coisas são assim. Então, por isso que esse time teve que jogar hoje. Mas num cenário normal, quando o Flamengo rodar o seu elenco, os jogadores que vão descansar os titulares são jogadores do nível de um Carrascal, né? de um Plata, sabe? São esses caras.
né? Entendeu? Então, não são esses jogadores especificamente. Então, você tá ali, pô, se você tiver uma crise de lesões, coisas que vão acontecer também, Claro. porque o nosso calendário é desgastante, está falando de times que competem por tudo, você faz uma projeção de 70, 80 jogos no ano, que é absurdo, mas é a realidade também, e nesse cenário vai ter lesão, vai ter desgaste, vai estourar Mesmo um jogador assim, aqui, o outro elenco ali, do Flamengo é né? grande a ponto de não necessariamente Não precisar precisar recorrer a esses jogadores. desses jogadores. Assim, é bom ter. Alguns jogadores você pode pensar que vale a pena um empréstimo para ganhar experiência. Você pode pensar em quem vale a pena analisar uma outra proposta ali que vale a pena vender. Eu acho que do time que jogou hoje, sendo bem sincero, assim, o Alisson acho que é um jogador para você não perder de vista, porque ele já demonstrou qualidade. Acho que é um jogador para você fazer um trabalho muito no aspecto mental, de amadurecimento, né? Que ele já demonstrou que precisa de um acompanhamento nessa parte também. Mas, no geral, assim, eu acho que o time de hoje é um contexto muito específico e que, ao longo do ano, a gente vai ver esses jogadores muito pouco. Sim. André, a gente falava... Há algum tempo a gente já fala que os campeonatos estaduais, para determinadas equipes, não servem para muita coisa. O Flamengo é uma delas. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Galo tem uma rivalidade ali, Inter e Grêmio tem um peso de algumas coisas, mas também, né? Só que a gente falava, e na realidade, na prática, a gente viu algumas situações diferentes. Quando perdia um determinado jogo, perdia o campeonato, vinha uma pressão, alguma coisa em cima do treinador, em cima do elenco, como quando o Flamengo perdeu para o Fluminense o título, da forma que foi, inclusive. Você acha que decididamente esse ano a coisa está mais cristalina, está mais clara? Olha, realmente o estadual, se o Flamengo ganhar ou perder, tanto faz, não tem mais aquela coisa, porque é obrigação, porque é o melhor. Tanto faz mesmo, está muito claro, está muito solidificado mesmo ou ainda não? William, boa noite a Boa todos. noite. Eu acho que existe ainda uma pressão para que o campeonato estadual receba de um clube como o Flamengo um tratamento minimamente relevante. Porque você fazendo o raciocínio ao contrário, um time que pretende ganhar a Libertadores de novo, pretende ganhar o Campeonato Brasileiro de novo, pretende ser campeão das coisas que importam no calendário brasileiro e sul-americano, ele pode não ser campeão estadual? Para mim, ele pode. Para nós aqui, eu acho que... Exato. Ele pode chegar ao final do estadual já tendo uma Supercopa e uma Recopa. Né? Mas... É que sempre teve esse distanciamento daquilo que a gente pensa, ou daquilo que às vezes a realidade impõe. Mas eu creio que ainda existe quem entenda que não pode. O Flamengo não pode tratar o campeonato estadual inteiro como seria o correto. Uma pré-temporada. Porque nesse contexto que o Léo mencionou, o time jogou dia 17, hoje é dia 11, o Flamengo está em campo de novo, mas não está. O Felipe Luiz não está no estádio, a camisa... vai em Volta Redonda. Sim. O Bruno Pivetti, o técnico da base, é quem dirigiu o Flamengo hoje. Não é nem o estádio. Exato. Nas estatísticas históricas, o jogo vai Isso estar, aí. né? A camisa está lá, enche o Quando chega Cristiano no com final a do ano, fala camisa. 80 e tantos jogos, esse faz o jogo 1. Isso. A camisa jogou. Né? O elenco do Flamengo e a comissão técnica não estavam presentes. E é assim. Num calendário que não considera a pré-temporada, embora esteja ali, né, um período dedicado a isso, de 7 dias, 8, dependendo do lugar, os times eles precisam se virar, porque senão os objetivos que são aqueles principais, eles correm risco de não ser atingidos. Em São Paulo, eu sei que a gente vai poder falar sobre isso mais tarde, existe até uma pegadinha nesse ano, que é a questão do rebaixamento. Sim. Em 8 datas, em 8 datas, um clube grande pode ser rebaixado. Porque o grande em São Paulo vai enfrentar os seus rivais do mesmo tamanho todas as vezes que sejam possíveis. Exato. Os que começaram a se preparar antes, os times menores, vão enfrentar cada um deles um grande. E todo mundo está correndo risco aí. Veja, por exemplo, o Santos já pegou um time que é Série B, mas está sempre brigando com o Novo Horizontino, e o São Paulo jogando com o Mirassol, que é um time de Libertadores, vamos combinar. Você já tem um clássico meio de semana. Exatamente. Ainda assim, faz sentido que os chamados grandes deem ao campeonato estadual o tratamento de pré-temporada? Na minha cabeça faz, era isso que deveria ser a norma. Os clubes entenderem com quais jogos eu vou começar a colocar os meus titulares em campo. Depois de tantos dias de trabalho. E é normal que esses jogos sejam os melhores jogos, os clássicos. Né? No caso do estadual do Rio e de São Paulo, que tem 4 grandes em cada um, você pode fazer essas escolhas. Né? Mas que escolha o Corinthians, para falar do campeonato estadual, poderia fazer hoje contra a Ponte Preta na estreia? Corinthians que jogou além do dia 17, 21. Jogou no dia 21. Exatamente. Cruzeiro, ontem. Então, o André Ramalho
zagueiro do Corinthians, até deu uma entrevista dizendo, a única coisa boa é que você não tem tanto tempo assim para se descondicionar. Porque o seu período sem jogos ele não é tão grande. Então você fica só um pouquinho fora de forma. Só que chega uma hora que o preço físico acumulado cobra, é óbvio. Então eu gostaria de ver mais clubes grandes fazendo o que o Flamengo fez. Nem que seja só por uma questão de não dá para ser de outro jeito, né? A gente sabe, tem o exemplo do Atlético Paranaense, que trata o campeonato estadual dessa maneira Já há algum tempo. Já há algum tempo. E eu entendo que é assim, ou existe pré-temporada, ou a primeira competição do ano se transforma na pré-temporada. Não há como ser feito de outro jeito. Mas, mesmo com as reduções deles, ainda são responsáveis por direitos de televisão valiosos, consequentemente premiações que são importantes. E por causa disso, existe no calendário a obrigação de determinados clubes de colocar em campo os seus principais jogadores. Mas vão fazendo conforme dá. E eu não acho que deveria ser de outro jeito. Eu fico curioso para saber como é que vai ser a relação do torcedor com este fato de, pela primeira vez, o estadual ser decidido com o brasileiro em andamento. Sim. Porque, de repente, assim, você pode ter um caso em que um time começou o brasileiro muito bem e, pô, beleza, perdeu o estadual, mas a gente começou bem o brasileiro, pô. Não vamos criar uma crise agora porque a gente, de fato, está bem no começo da temporada. E se acontece o inverso? De não Você começa começar bem mal o brasileiro, mas ganhar ser o campeão estadual. Aí, de repente, você ganha um fôlego, um gás para tentar se recuperar no brasileiro. Eu tento ver o copo meio cheio aqui, né? Mas eu fico pensando no inverso. Qual que é a prioridade do... O que é melhor no começo do ano? Começar bem o brasileiro ou ganhar o estadual? Claro que o ideal é tudo. Mas o ideal é começar bem o Mas brasileiro. o ideal é começar bem o brasileiro. Desculpa, ele é que sempre tem casos e casos, né? O Corinthians não ganhava... O Corinthians vem de um ano em que ele conseguiu 2 troféus. Sim. Né? Um esportivamente tem pouco valor, que é o campeonato estadual. Mas interrompeu o tetra do Palmeiras. Exato. Né? Essa coisa. Aí é o contexto. Interrompeu o tetra do Palmeiras. O Palmeiras é o time que mais ganhou de maneira sustentável aqui em São Paulo. Ganhou em nível nacional e nível sul-americano também. Foi jogar mundiais, etc. Então você elimina esse rival da possibilidade de ganhar mais um título e é campeão em cima dele. Aí depois, por uma coincidência, na Copa do Brasil, que é o outro troféu que o Corinthians ganhou, o Corinthians também eliminou o Palmeiras no caminho do torneio. E aí você tem alguma coisa que faz com que o torcedor fale, meu time foi campeão 2 vezes. Porque no ano em que o Palmeiras só ganhou o estadual, mas ganhou o estadual. Não, para isso o estadual não vale. Sim. O estadual vale quando você ganha para somar com alguma outra coisa. Ou para te dar aquele fôlego no começo do ano, né? Aquela sobrevida. Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo empatou na sua estreia do Carioca 2026, aí o empate não estava nas contas de todo torcedor, porém, todo torcedor do Flamengo já sabia que caso a vitória não viesse nesse jogo, não seria nenhum... uma preocupação, um alarme. O Flamengo empatou com a Portuguesa. Tranquilo, o Flamengo... Só que o empate, teoricamente, salva um tabu que o Flamengo mantém há 40 anos. O Flamengo não perde para a Portuguesa há 40 anos. Então esse tabu está mantido, né? O Iago, que quase foi expulso para mim no segundo tempo, daquela pisada que ele deu na cabeça do centroavante, do camisa 9 da Portuguesa, né? Um lance ali que estava muito perto para ser expulso, mas o juiz deu apenas o amarelo, né? E, por incrível que pareça, né? Alguns minutos ou segundos antes, ele foi para a área para poder tentar fazer um gol. Incrivelmente, o Alessian faz um cruzamento perfeito. Iago sobe mais alto que a defesa da Portuguesa, consegue o empate, garantir o empate para o Flamengo, né? E o Flamengo poderia ter saído com a vitória ainda no jogo, né? Teve um pênalti muito discutível, para mim foi pênalti, que o juiz não quis olhar no VAR. O juiz, na opinião do juiz, não foi pênalti, mas para mim foi pênalti. O jogador do Flamengo foi calçado. O juiz fingiu que não viu, né? Ou não quis arrumar problema, né? É o time sub-20 do Flamengo? Já é problema, deixa o empate, tá bom, e vida que segue, né? Mas o Flamengo sim poderia ter saído com a vitória se o pênalti fosse marcado, né? Uma atuação no segundo tempo não tão boa. No primeiro tempo, uma atuação até razoável, dentro do considerado ali, para o time de jovens jogadores ali, né? Estão tentando conquistar seu espaço no time
titular, né, o time final. Sei que muitos jogadores não vão ter espaço, porque o time do Flamengo é estrelado, então dificilmente um ou dois ali, tirando o Alacena que já pertence ao time profissional, tirando um ou dois ali que conseguem uma vaga ali no elenco principal, né? Após o Flamengo levar o gol logo nos primeiros 10, 15 minutos do segundo tempo, o time desestabilizou, era só bola, toque de lado, nada de pressão, chuveiro dentro da área, e esse chuveirinho no final do jogo acabou funcionando, né? O Alan cruza, o Thiago conseguiu garantir empate, né? O empate foi até bom sim, que manteve o tabu ainda, como eu disse, manteve o tabu de 40 anos sem perder para a Portuguesa. Mas se a gente olhar o contexto está muito bom aí. O Flamengo não perde há 40 anos, estreia com empate. Teve o pênalti que para mim poderia ser marcado, acabou não acontecendo. Mas nada de se preocupar aí. Primeira rodada ainda, tem muita coisa para acontecer. Nessa segunda-feira, agora dia 12, os profissionais voltam. A estreia só no dia 25, que é 13 dias. Então, acho que, se a gente for olhar o contexto geral, e de acordo, né, conforme o jogo foi andando, acho que o empate ficou de bom tamanho para esse time sub-20 do Flamengo, ou melhor dizendo, o Fla Kids, né? Então é isso aí, nós vamos deixar seu like e tamo junto aí.